A você do Brasil e de tantas partes do mundo, muito boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui na Canção Nova. Seja muito bem-vindo. O Além da Notícia, como todas as quintas-feiras, traz sempre convidados especiais e temáticas importantíssimas. Hoje nós vamos trazer aqui um convidado que vai conversar conosco sobre assuntos diversos, inclusive porque é o universo de atuação dele. Vamos nos surpreender ao ouvir esse convidado, que já é bastante conhecido no universo das redes sociais e de um modo muito particular, quem conhece o streaming do Brasil Paralelo, hoje vai ter a grata surpresa de conhecer aqui, ou de conversar aqui, de estar em casa e receber o Guilherme Freire. Guilherme, muito boa noite. Obrigado. Eu, particularmente, estou muito contente de te receber aqui. A alegria é toda minha. Muito obrigado, Ronaldo. Uma alegria estar aqui falando com vocês. A nossa produção preparou algo específico sobre você e sua trajetória. A gente vai conhecer agora um pouco mais. Guilherme Freire é natural de Natal, Rio Grande do Norte. Possui mestrado em Filosofia pela PUC de São Paulo. Guilherme é católico, há 9 anos realiza palestras em congressos e seminários para diversas instituições no Brasil inteiro sobre temas como filosofia, educação e formação para pais e filhos. Em 2019, foi secretário nacional da Juventude adjunto do governo federal e, no mesmo ano, coordenador de empreendedorismo e inovação da Secretaria de Planejamento do Governo do Paraná. Após assumir o cargo, representou o Brasil na sede da ONU em Nova York, discussando sobre o programa Viver Mais Paraná e a temática Famílias Sustentáveis. Atualmente é diretor de Streaming e Educação da Brasil Paralelo, empresa responsável por produzir documentários, filmes, programas, cursos e séries que tratam de política, história, filosofia, economia, educação, artes e atualidades. Depois da gente conhecer essa trajetória do Guilherme, eu fiquei curioso. Você é um intelectual católico. Agora, é verdade que você não era nenhuma coisa nem outra? Basicamente, eu fiz primeira comunhão, fui batizado, fiz primeira comunhão, mas eu tive uma formação muito afastada da igreja, não frequentava missa, não tinha frequência dos sacramentos, não tinha tanto contato com a doutrina. E lá, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu passei por um processo de reaproximação da igreja, né? Especialmente quando eu entrei no primeiro ano da faculdade. Basicamente, eu me choquei um pouco com o clima, que era muito afastado de Deus, tinha um hedonismo assim, na faculdade bastante ideológico. Isso não tem muito tempo, né? Não tem tanto tempo fazendo... Bom, agora já são 12 anos, não sei, mas 11, 12 anos. E aí eu entro na faculdade e eu começo a me refugiar na biblioteca para ler, né, para tentar achar um caminho alternativo. E eu vou parar em vários autores clássicos e eu começo a ver que esses autores clássicos, como Platão, como Dostoiévski, como Shakespeare, como outros, eles discutem sobre Deus, eles discutem sobre a alma e eu começo a me perguntar se Deus existe. Então comecei atrás dos debates se Deus existe e vou parar na obra de São Tomás de Aquino. E aí eu me fecho Na época estava muito em alta essa linha neo-ateísta, né, saiu esses livros como do Richard Dawkins e outros, era a moda na época. E tinha esses argumentos contra a existência de Deus que, na verdade, começaram a me colocar para acreditar em Deus, que os argumentos eram ruins no geral. E daí eu me fecho para ler São Tomás de Aquino e eu tranco a porta e eu falo, vou sair daqui quando eu conseguir lidar com isso e tal. Inclusive ler para ver se tinha problemas, falar, vamos ver se... E lendo a obra, me convenci de que a igreja era verdadeira, de que Deus existia em primeiro lugar. Daí eu penso se eu viraria cristão e lendo São Tomás ainda mais propriamente católico, porque basicamente depois de perceber que Deus existia pelos argumentos que ele dá para a existência de Deus, as 5 vias que são chamadas assim, né, os 5 modos de demonstrar a existência de Deus, São Tomás de Aquino também fala muito sobre o Cristo. E ele fala uma coisa que foi decisiva para mim, da igreja, porque, obviamente, tem a igreja ortodoxa, tem as pessoas que são protestantes, mas a igreja católica, disparado nos meus estudos, tinha um melhor argumento histórico, porque, de fato, você vai vendo denominações cristãs, elas são fundadas em 1500, 1600 e outros. E a Basílica de São Pedro, onde o Papa celebra a missa hoje, é em cima do túmulo de São Pedro, o próprio, que inclusive acharam lá, né? Inclusive, séculos depois, as pessoas diziam que não estava lá, cavaram e encontraram o túmulo de São Pedro. E quando você olha o começo da igreja, nós vemos coisas como Eucaristia, confissão, coisas que são muito próprias, assim, bispos pedindo perdão ao Papa. E tudo isso, todos esses estudos me levaram a pensar pela igreja. Eu peguei a minha Bíblia da Primeira Comunhão, que era a última leitura católica que eu tinha feito antes disso, e aprendi a rezar o terço, tinha lá um guia de como rezar o terço. Comecei a rezar o terço, depois fui me confessar e comecei a vir na missa. Então,
entrei para uma vocação de vida intelectual dentro da Igreja Católica, né? O caminho que você pegou não é um caminho praticado por muita gente, não é? Um caminho exótico. Não são todos que vão Sim. percorrer esse caminho aí. Mas o que você diria para quem está em busca da verdade como você estava? Eu diria que vale muito a pena dar uma chance para conhecer a tradição da Igreja, porque a história dos santos, uma boa história da Igreja, tem a do Daniel Hobbes, por exemplo, tem bons livros como Felipe Aquino mesmo, que participa sempre da Canção Nova, que tem muitos livros de apologética. Eu diria que, para quem se sente inclinado para esse caminho de estudo, é muito bom porque você ganha argumentos, né? Então, é uma experiência que, para muitas pessoas, elas vão lidar com argumentos contra a Igreja na faculdade, nos meios sociais, então é muito bom elas estudarem. Então, se alguém quiser trilhar um caminho parecido, iria por aí, assim. É que a minha vocação é muito de estudo, então, naturalmente, que Deus ia me tocar por meio dessa via, né? Agora, como é que foi se assumir católico e o processo de mudança da vida? Basicamente, os meus colegas acharam muito ruim, assim, no geral. Eu não conhecia ninguém eu não sabia o que significava a palavra paróquia quando me converti. Eu não sabia como funcionava a igreja. Novamente, minha última vez na igreja tinha sido a primeira comunhão. E isso eu tinha, sei lá, 11 anos, 12. Aquele negócio levado, né? Sim, levado do colégio. Então, meus colegas acharam tudo muito estranho, né? Ainda mais que eu parei de ir nas baladas lá da faculdade e assumi uma postura pró-vida na ocasião. Então, que são coisas realmente que chocaram ali com o meio universitário. Então, eles acharam tudo muito, muito peculiar. Então, eu perdi muitos amigos, perdi vários amigos. E aí, depois comecei a ganhar novos amigos, e amigos bem melhores, na verdade. Então, é muito engraçado isso, porque, num primeiro momento, foi bastante impactante, porque várias pessoas do meu meio rejeitaram, e depois eu fiz amigos que foram muito melhores, assim, ao longo da minha vida. Conheci a minha esposa, conheci várias pessoas, então... E vivi essa vida intelectual, essa vida de estudos desde então. Então, foi realmente fantástico, assim, viver essa vocação. Você teve alguma história com João Paulo II, a tua família, a tua infância? O que teve? O que aconteceu? Sim, eu atribuo parte disso à minha conversão mesmo, essa história que eu só fui descobrir depois, assim, não descobri na ocasião, quando eu era bebê, né? Eu, na verdade, estava para nascer, então, faltava pouco tempo, São João Paulo II foi para Natal, Rio Grande do Norte, visitar, que foi onde eu nasci. Nasci em Natal, cresci em São Paulo, família minha mãe de São Paulo, família meu pai de Natal. E aí minha mãe tá grávida, ela sobe numa caminhonete para ver o Papa passando. E o Papa repara que ela está grávida e para fazer uma bênção, né? Então ele me abençoa pouco antes de eu nascer. E depois, quando eu nasci, eu tive complicações no parto, então eu poderia não ter sobrevivido. E meus pais que atribuem a minha sobrevivência a essa bênção de São João Paulo II. E eu entendo que muito da minha vocação disso veio também dessa intercessão dele. E João Paulo II hoje, de alguma forma, continua fazendo parte da tua vida, da tua família? Não, com certeza, né? Ele estava lá fisicamente, inclusive, presente nesse momento, né? Por exemplo, nós moramos em Curitiba e nós íamos sempre no Bosque do Papa, que é em homenagem ao Papa João Paulo II. Tive lá menos de um mês atrás, é uma coisa linda. É maravilhoso, então era um passeio que a gente fazia também em parte, não só porque era agradável para as crianças, mas em parte por essa devoção. Muito bem. Depois de passar por todo esse processo, a gente vê que você se dedicou com afinco à transmissão da fé, dos conteúdos de fé. Por que dizer a alguém para ser católico, para se tornar católico? A única razão pela qual a pessoa deveria ser católica é a razão pela qual todo mundo deveria fazer qualquer coisa, porque é verdadeiro. A Igreja Católica é a igreja verdadeira, é a igreja que o Cristo fundou. Porque eu acho que as pessoas, muitas vezes, hoje, nós perdemos muito desse valor da verdade. As pessoas são muito relativistas, tanto faz. O que é certo para você não é certo para mim. Mas, veja, todos nós vamos morrer, todos nós temos um destino para a nossa alma. O mundo veio de algum lugar e ele tem as leis que tem por algum motivo. De fato, quem oferece um caminho para a nossa salvação é o Cristo. Tem até essa passagem do Evangelho que os apóstolos, quando o Cristo fala, esse é meu corpo e meu sangue, né? E fala que não comer do meu corpo não terá vida eterna. Tem gente que quer ir embora, eles não querem seguir esse caminho que é tão importante para no 6º capítulo do Evangelho de São João. E aí, São Pedro fala uma coisa que é bem peculiar, ele fala, para onde nós vamos? Só você tem as palavras da salvação. Então, não só a igreja construiu muito da nossa civilização, aliás, o Brasil e a igreja o Brasil como um todo foi construído pela Igreja Católica. Isso São José de Anchieta e a Ordem de Cristo,
e todos os missionários, e a própria visita de Pedro Álvares Cabral foi guiada pela igreja. A primeira missa foi realmente o ponto. A Carta de Fundação do Brasil fala que o maior bem do Brasil são as almas aqui a serem encontradas. Então, música clássica, o tesouro da literatura, tudo isso passa pela história da igreja, tudo. Então, quando você conhece bem a história da igreja, você vê que ela produziu muito fruto. Mas, em última instância, é porque Deus realmente criou o mundo, realmente a igreja é continuadora da missão apostólica de Cristo e oferece um caminho para salvar nossas almas. Né? Como é que surgiu o Brasil Paralelo e como você também faz parte desse processo, desse projeto? Sim. O Brasil Paralelo surgiu em Porto Alegre, são 3 fundadores, né, que é o Henrique Viana, o Felipe Valerim e o Lucas, que são o comitê executivo. E surgiu o primeiro trabalho deles, né, que constava na plataforma, foi o Congresso da Brasil Paralelo. E acho que a empresa cresceu muito com os documentários, né? A linguagem de documentários realmente é excepcional, o jeito, eles desenvolveram uma metodologia fantástica para apresentar os documentários e conseguir passar uma linguagem, conteúdos que são difíceis, né? Acho que uma das primeiras séries de muito sucesso foi a série Brasil, que conta um pouco da história do Brasil, do legado, da herança das cruzadas para o Brasil. E eu entrei na empresa há aproximadamente 1 ano e pouco. Entrei com a missão ali na ocasião de criar essa parte de streaming, de criar essa parte de filmes, análise de filmes, aquisição dos títulos. E aí nós criamos esse plano da BP Select, que é basicamente um streaming, como hoje as pessoas estão consumindo os filmes. Eu sou maravilhado com o cinema, então foi uma alegria. Hoje eu sou também diretor da empresa, então além de cuidar da parte do streaming, eu também cuido de partes administrativas e dirijo também documentários, produzo e dirijo documentários lá na empresa. Você tem um curso que eu estava observando sobre história da igreja, fabuloso, Sim. Cada tópico ali abordado, Sim. Eu fico imaginando que riqueza deve ser. Basicamente é lindo, porque a história da igreja é a nossa história, a história da nossa civilização, a história do nosso país. A questão da história da igreja é que vão ter várias pessoas imperfeitas vão fazer coisas ruins, agora está cheio de gente ruim na igreja, vai estar cheio de gente ruim em todo lugar, na verdade. Essa é a condição depois da queda, mas existem santos e existem pessoas que superaram pela graça coisas que são além. Então, existem pessoas ruins, sim, mas existe o São Tomás de Aquino, existe o São Francisco de Assis, existe um Tomás More, existe o São José de Anchieta, existem essas figuras incríveis, né? O Santo Agostinho. Vamos fazer o seguinte, próximo bloco a gente entra nesses percalços pelos quais a igreja passou e que são causas de questionamento permanentes, onde a gente chega, especialmente no ambiente acadêmico, e também os nossos irmãos protestantes, sempre que querem nos questionar alguma coisa, jogam na frente da gente alguns desses episódios históricos. No próximo bloco a gente aborda isso. Até já. A você que está acompanhando Além da Notícia da noite de hoje, chegou agora, muito bem-vindo. Nós estamos recebendo aqui hoje o Guilherme Freire do Brasil Paralelo. Você já conhece? Pois é, ele é diretor de Streaming e Educação do Brasil Paralelo, professor de filosofia. Você dá palestras, você dá cursos, você viaja fazendo o Brasil inteirinho. Tem crescido a demanda de pessoas se interessando por esse conteúdo formativo, educativo e religioso? Tem crescido bastante. Está tendo um despertar religioso e católico no Brasil. Como é que você faz essa leitura desse despertar religioso, católico e conservador? Sim, é uma nova geração, né? Porque quando eu comecei a frequentar a igreja, há 11 anos atrás, tinha muitas pessoas mais velhas, pessoas da geração dos meus avós. E muita gente imaginava que não, que a nova geração ia largar a fé. Mas a internet acabou sendo um veículo muito poderoso para as pessoas voltarem a estudar a tradição da igreja, voltarem a estudar valores que tinham sido perdidos. Então, virou um difusor fantástico. Então, tem muitas pessoas da minha geração, um pouco mais velhas e um pouco mais novas também, que por meio da internet, por meio dessas mídias digitais, como São João Paulo II já tinha falado, né, da nova evangelização, acabaram tendo contato com a doutrina da igreja. E eu vejo essas pessoas muito vacinadas, porque você tinha muitas pessoas que tinham catolicismo no Brasil por tradição, que é uma coisa ótima, receberam dos pais e outros, mas que não estavam preparados para lidar com essas ideologias que circulam hoje, não tinham argumentos. E hoje essa nova apologética trata muito dessas questões que são polêmicas e outras, então prepara as pessoas para lidarem com várias questões dessas. Então eu vejo um pessoal novo,
bastante vacinado para problemas modernos assim e bastante engajado com a tradição da igreja. Você diria que a constatação do IBGE da redução, por exemplo, do número de católicos, ela é superada com a qualidade daqueles que permanecem católicos? Com certeza, isso aí para mim significa muito pouco. Esse número de católicos absoluto, essas pessoas estão deixando de ser católicas, a maioria delas tem muito pouca doutrina, não tiveram contato com a doutrina católica. Então, na verdade, são pessoas que são católicas por inércia, não tiveram tanto contato com a igreja, né? Tanto que muitos deles, você vê até nos testemunhos, falam assim, na igreja católica eu não conhecia muita coisa, não foi passado. E já dizia Fulton Sheen, que foi esse grande evangelizador da TV americana, né? Falava, as pessoas não odeiam a igreja católica, elas odeiam o que elas acham que é a igreja católica, né? Quando conhecem. Agora, esses novos convertidos estão muitas vezes tendo famílias numerosas, seguindo os ensinamentos da igreja sobre vários aspectos, conhecendo a doutrina, indo à missa, frequentando a confissão. Então, basicamente, eles estão vivendo uma vida plenamente católica. Então, eu acho que o número de católicos que vivem os sacramentos, que vivem a doutrina, está crescendo, embora o número absoluto esteja reduzindo. Mas isso, acho que no total significa pouco. O Cristo fundou a igreja com 12 pessoas e francamente, a qualidade é tudo, assim, porque é difusora a qualidade, né? Então, para você, esses sinais todos que têm sido dados agora, eles são para nós também sinais de esperança? São sinais de esperança. A estatística não deveria desanimar as pessoas. Pelo contrário, eu acho que a estatística, se você quebrasse por pontos, você veria que tem mais pessoas agora, de fato, engajadas com a vida sacramental da igreja, né? E especialmente pessoas jovens. Vamos lá, continuando aqui a conversa com Guilherme Freire, quero entrar um pouquinho agora em história da igreja e também em desafios para todos nós. Guilherme, desde a queda do Império, a igreja assumiu protagonismo no processo de construção da civilização ocidental. Sim. Como foi feito desde então até os nossos dias esse processo para que a gente possa entender a importância da igreja para essa civilização atual? Muitas pessoas, para atacar a igreja, falam que a igreja monopolizou e manipulava a cultura na queda do Império Romano. Na verdade, o que aconteceu foi quando caiu o Império, alguém tinha que preservar a cultura e a igreja estava lá para preservar. Você tem vários relatos desse período de monges correndo com pergaminhos, escondendo eles, tentando protegê-los, e justamente os mosteiros eram isolados, então eles conseguiram escapar das destruições das cidades que aconteceram naquele período. Esses vários monges, figuras como São Eca de Hexham, São Guida, todos os herdeiros de São Bento, que é desse período, a missão gregoriana do Papa na ocasião, e todos esses processos, né, Boécio, são vários nomes de pessoas que eram esses cristãos que viveram a queda do Império e a transição para o mundo medieval. Eles protegeram a cultura. Com isso, eles lançaram as bases para todos os escritos antigos que nós temos do mundo da Grécia, de Roma. A grande maioria deles foram preservados pela Igreja Católica, pelos monges que copiavam os escritos e conseguiram preservá-los. A música clássica vem toda da música medieval. O dó, ré, mi vem do salmo. E a notação musical do canto gregoriano foi a que originou, depois a do canto polifônico, que originou a da música clássica mesmo. Então, a música clássica vem totalmente dessa música medieval. A arquitetura, eles desenvolveram muito, porque ao final da queda do Império, a arquitetura perdeu muita coisa. E aí tem todo o surgimento da arquitetura gótica e depois da arquitetura renascentista, que passou pela igreja. Foi a igreja que desenvolveu, na verdade. As universidades foram criadas pela igreja e os hospitais também foram basicamente. Fora o sistema escolar. São Paulo, por exemplo, foi fundado como uma escola do padre José Anchieta, que era uma escola de latim. Então, os jesuítas espalharam o sistema escolar pelo mundo. Tinha escola jesuíta na China, tinha escola no Japão, lugares que antes, basicamente, só contratava, pessoas ricas contratavam um tutor para educar os filhos antes dessas escolas jesuítas, né? Então, a igreja tem um papel decisivo na educação. Na ciência também. Vários dos grandes cientistas da história foram católicos no período medieval. Nós temos a figura do Roger Bacon, que foi um dos sistematizadores da ciência, mas aí nós temos depois a teoria do Big Bang, que foi pensada por um padre católico, uma série de avanços. O Lavoisier, por exemplo, foi uma das grandes figuras da ciência, era católico e assim vai. Quando a gente escuta hoje tantos questionamentos e tanta rejeição à fé cristã, mas basicamente focada no catolicismo, e para quem conhece a história como você, que sentimentos isso gera? Gera um sentimento de, assim, por um lado é uma ignorância, por outro lado é o mundo que nós vivemos, há um establishment
basicamente quem está no poder hoje, né, as pessoas que entraram no poder, que tiraram o catolicismo da vida social, tem que se autolegitimar. Então, que é basicamente o que aconteceu depois do período do iluminismo, né? Então, teve esses questionamentos da fé e essa tentativa de instaurar novos grupos no poder. Esses grupos contaram uma narrativa contra a igreja, daí vieram com essa história de Idade das Trevas, não sei o quê, mas na verdade isso sempre foi para legitimar eles mesmos no poder, então eu não consigo ver isso como algo que não seja pura ideologia moderna. Hoje isso se dá muito por essa ideologia que chamam de progressista, né? que é essa basicamente ideologia de desconstrução da natureza humana, de vários valores. Eu acho que isso basicamente é uma ideologia que é muito nociva à natureza humana, não consigo ver como tendo bases para construir a civilização, me parece que é mais destruição do que construção. Então, acho que até os detratores da igreja só provam a sua veracidade. É por isso também o teu empenho em se dedicar nos cursos, nas formações, nesse trabalho de levar a igreja ao conhecimento das pessoas? Sim, porque muita gente entra na escola, entra na faculdade e perde a fé, porque vai se deparar com essas ideologias, vai ser doutrinado e vai acreditar e não vai ter acesso a... Ninguém chega na... É muito raro ter uma faculdade que vai chegar e mostrar, sinceramente, a tradição da igreja, a obra de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, os grandes mestres da igreja. Normalmente eles só vão falar que é a Idade das Trevas, ou falar 3 ou 4 frases sobre esses autores. Ninguém estuda, ninguém conhece, e daí só vão falar que a igreja é malvada, que a igreja fez outras coisas. E como o pessoal não vai nas fontes primárias, ou seja, nos documentos do que aconteceu na época mesmo, passa por isso mesmo, e os jovens acabam perdendo a fé nesse esquema. Só que quando você mostra os fatos e mostra as fontes, a pessoa acaba percebendo que, na verdade, isso é mais uma pauta política, ideológica, do que um fato histórico, né? Você percebeu se isso foi uma falha na transmissão do conhecimento? Porque, por exemplo, eu já te escutei também num outro momento você falar que você não teve acesso, eu não tive acesso, muitos de nós não tivemos acesso a determinado conteúdo na nossa formação educacional. Sim. Foi uma falha na transmissão do conhecimento? O que foi? Acho que muitos educadores católicos tiveram erroneamente, de maneira errada, vergonha de afirmar com mais clareza os autores, os grandes santos, os grandes doutores, de estudar essa linha de filosofia de São Tomás de Aquino. Quando você acha que houve essa interrupção ou este esbarramento ali dessa transmissão? Acho que ao longo do século XX, há um esforço geral da sociedade de secularização. E pessoas da igreja, muitas bem-intencionadas, algumas não bem-intencionadas, quiseram fazer um diálogo maior com o mundo moderno. Só que, para dialogar bem com o mundo moderno, você tem que conhecer suas próprias bases, senão você acaba diluindo a fé. Então, eu acho que o que aconteceu foi que, por boa intenção ou por má intenção, numa ânsia de estar atualizado com os tempos, né, alguns educadores católicos acabaram não sendo católicos. E aí as pessoas não têm interesse nisso. Então, o raciocínio deles é assim: não, mas aqui isso é antigo, então vamos... como isso é antigo, isso é uma coisa velha, vamos atualizar a doutrina. Você não atualiza a doutrina, o Cristo criou a doutrina da igreja. E então, esse desânimo, ele é equivocado. Na verdade, o que nós temos é que estar de acordo com as descobertas científicas e tecnológicas, entendendo a tradição da igreja, que continua sendo muito válida. Um exemplo... os avanços da física quântica, por exemplo, vários pais da física quântica falam que São Tomás de Aquino, que é o grande doutor da igreja, explica melhor a física do século XX do que outros autores. Mas isso, a gente não deveria ter vergonha, portanto, de defender os grandes autores da igreja. Esse estancamento da transmissão desse ensinamento da igreja, desse conhecimento, você diria que se deu por uma questão cultural, uma questão política, uma questão progressista, uma questão espiritual? Uma questão, começa com a política, como vários problemas que tem na sociedade, uma tentativa de legitimar transformações políticas, com certeza existe isso. É bem peculiar, como sempre, na linha de deixar a moral mais lapsa, né? Ingenuamente, no Brasil, na época do general Geisel, falavam que até aconteceu a legalização do divórcio no Brasil. E aí tinham pessoas que falavam, não, vai legalizar o divórcio, mas ninguém nunca vai falar de legalizar o aborto ou de outras coisas. E é lógico que as mesmas pessoas que querem uma coisa querem a outra, porque elas querem ir sempre dando um passo. E hoje já tem toda uma discussão que é assustadora em muitos aspectos, que tem todo esse tema da sexualização infantil que está acontecendo também. Então, a coisa vai indo por caminhos bem ruins.
Porque, no fundo, ou você segue a doutrina da igreja como um todo, ou você vai cedendo até um ponto que já não tem mais, já não parece mais a doutrina que o Cristo ensinou. O Cristo falou, aquele que fizer um mal a um desses pequenos, seria melhor que o atirassem amarrado assim com as pedras no rio, né? Claro, porque nós temos que proteger as crianças e a família. Então, entendo que qualquer coisa que vai na linha de não proteger a família é muito nociva. Então, sim, existe uma pauta política porque as pessoas, se a destruição da família, se a família fica frágil, é mais fácil controlar as pessoas, com certeza. Porque a família é onde as pessoas têm apoio, é onde elas conseguem uma vida, realmente elas ganham uma existência no qual elas são amadas, né? Então, acho que existe da parte de algumas pessoas um interesse em destruir a família mesmo. Esse assunto a gente vai continuar daqui a pouquinho na sequência do nosso programa. Mais um intervalo, bem breve. A gente volta já já conversando aqui com o Guilherme Freire do Brasil Paralelo no Além da Notícia de hoje. Até já! Recebendo no Além da Notícia da noite de hoje o Guilherme Freire do Brasil Paralelo. Tem gente em casa, que beleza, Guilherme. Muita gente. Mais uma vez, obrigado por essa presença aqui na TV Canção Nova. Guilherme, vamos falar de fé e razão. Do que o mundo precisa mais? De santos ou intelectuais? De fé ou de razão? Bom, o mundo certamente precisa de santos, mas o mundo precisa de santos intelectuais também, porque basicamente Platão tem uma colocação que é muito boa. Uma pessoa pode perfeitamente ser santa sem ser intelectual e a grande maioria das pessoas todas as pessoas são chamadas a ser santas, mas só poucas pessoas são chamadas a serem intelectuais, a ter uma vida intelectual. Então, de fato, todos têm que buscar a sua santidade e não importa o ofício, não importa o trabalho, não importa onde a pessoa está, Deus criou ela para que ela seja santa. Mas o problema de não ter intelectuais católicos bons é que você não consegue defender a igreja dos erros. Então, você pode perfeitamente ter uma pessoa que ela é muito boa, ela vive uma vida ótima, mas quando aparecem as objeções, ela não sabe como se defender. É aí que entra o papel dos intelectuais. Eles têm que fazer a defesa dos princípios bons, né? Que é diferente de vivê-los, né? Dos erros e dos ataques externos, das ameaças, das tentações externas, não é? De tudo mais, mas idealmente, obviamente, o intelectual católico tem que também viver os princípios da igreja. Então, há aí uma união. E daí João Paulo II traz a Fides et Ratio, a fé e razão. Traz a Fides et Ratio, que é uma encíclica incrível, tem a Ex Corde Ecclesiae também, que fala da educação católica, e ele promoveu muito isso, o Papa Bento XVI também promoveu, que, enfim, também está envolvido já nessa época de São João Paulo II e depois. E essa parte da educação católica toda é muito importante, porque ela, de fato, se o terreno educacional não é... É que a igreja cresceu muito por esse terreno educacional, não só por ele, pelo testemunho dos mártires e por outras coisas, mas, sem dúvida, a igreja, na época do Império Romano e na Idade Média, e até durante boa parte do período moderno, sempre teve os melhores intelectuais, né? Então, isso fez muita diferença para o crescimento da igreja ao longo dos séculos, né? Guilherme, a igreja hoje, ela sabe como se defender desses ataques internos e externos, ela sabe como se defender dos erros internos. Como é que você, um jovem católico estudioso da doutrina e da história, observa isso? Hoje a maioria das pessoas está bastante confusa em relação a isso, elas não tiveram acesso a essa formação. Como a gente tinha falado, tem uma geração jovem vindo que está estudando, está vendo, mas eu vejo muitas pessoas que a formação nos seminários, nas escolas católicas, nas faculdades, está seguindo a mesma coisa que a faculdade não católica, a escola não católica, está quase igual. E isso é uma pena, porque fazendo isso, usando os mesmos valores, as mesmas ideias das faculdades de hoje, você vai perder todo um tesouro imenso de argumentos, de tudo. Então, acho que caberia realmente intensificar os estudos para que as pessoas realmente conseguissem fazer isso. Acho que há um déficit muito grande na educação católica hoje. Assim. O João Paulo II tinha visto isso, né? Inclusive, essas encíclicas são justamente para explicar o caminho para nós conseguirmos sair disso, né? Eu falo também da própria igreja em si, internamente. Você percebe uma baixa intelectualidade hoje dentre os representantes da própria igreja, inclusive para a defesa, como a gente já tem tratado aqui, da igreja, dos ataques externos e dos erros? Eu vejo pessoas do clero e outros, embora seja próprio para mim ficar comentando o clero, eu sou um leigo, mas quando eu converso com alguns padres, eu tive mais de mil alunos padres e seminaristas, né, nos meus cursos.
E basicamente, quando eu converso com eles, muitos falam para mim, olha, não me passaram no seminário, não me contaram as coisas. Então, meio que o que o padre vai ter que fazer hoje é correr atrás, ele vai ter que ir atrás para se preparar, porque... Há uma formação a quem hoje? Com certeza, visivelmente. Não só dentro da igreja, né? Porque a gente tem que entender que há uma crise cultural geral. Hoje, o nível intelectual médio global baixou. É a primeira vez que nos testes de QI as pessoas estão perdendo QI globalmente, assim, realmente está caindo. Linguagem, fala, escrita, o potencial mesmo intelectual das pessoas está reduzindo. Isso por vários motivos, porque as pessoas viraram as costas para a educação clássica e estão para essa educação mais desconstruída. E isso naturalmente vai criar uma crise da intelectualidade. A igreja acontece a mesma coisa, mas o que acontece é que a igreja tem ferramentas melhores do que as faculdades ou escolas ou as pessoas no geral seculares para sair dessa crise. Basta voltar para a tradição da igreja que imediatamente você vai ter acesso a coisas maravilhosas. Só a pessoa ler a vida dos santos, que é uma coisa que não são livros ultra inacessíveis, tem vários livros que são até simples, já vai dar um salto de qualidade na vivência da pessoa imensa. Então, o caminho é até relativamente simples, mas eu acho que o que as pessoas da igreja têm que largar é qualquer ideia ideológica contemporânea e falar, gente, chega disso, vamos voltar para a tradição mesmo. Né? Você trouxe aqui um termo importantíssimo, educação desconstruída, é o que a gente hoje encontra facilmente. E o caminho, segundo você falou, e que eu quero enfatizar bastante aqui, para os filhos da igreja, é justamente voltarem-se para a tradição, a vida dos santos, e ali nós vamos encontrar as ferramentas de defesa. O seu filho, para estar bem, ele tem o quê? Conhecer a vida dos santos, se confessar os pecados. Eu até brinquei uma vez, eu dei uma palestra falaram, Guilherme, dá uma dica de doutrina social, uma palestra para padres, né? Eu falei, coloca o confessionário de volta na igreja, vai ajudar a comunidade brutalmente. Então, nós temos que voltar a se confessar, voltar a receber a Eucaristia nos domingos de festa, se manter em estado de graça. E, a partir daí, conhecer o catecismo, pegar o catecismo amarelo e conhecê-lo. Só isso já daria um salto imenso. Se a pessoa passou por tudo isso, começaria a ler bons apologistas. Nós vemos aí, na Canção Nova mesmo, vejo contribuindo o padre Paulo Ricardo, Felipe Aquino. Nós temos o Scott Hahn, que foi um pastor que se converteu, que é fantástico. E aí, para aqueles depois que quiserem se adentrar na filosofia, recomendaria essa linha do tomismo, São Tomás de Aquino. Na história da igreja, claro, eu tenho meu curso sobre isso, mas não vou ficar fazendo propaganda própria, assim, mas faço de fato parte, eu dei. Claro, tem um curso, mas o curso é baseado no livro, na coleção Daniel Hobbes, História da Igreja, que eu recomendaria muito que as pessoas lessem. Sim. Vamos seguir aqui. Vamos tratar de alguns temas espinhosos, mas que é importantíssimo abordarmos aqui. A igreja é fortemente acusada por um período da história, entre os séculos XII e XVIII, em que houveram práticas abomináveis, chamado esse período da Inquisição. O que aconteceu? Qual é a culpa real da igreja ali? É muito engraçado essa história da Inquisição como o grande vilão, né? Porque o século XX, por exemplo, é o século dos genocídios. E ninguém fala nada, é o século do Holocausto, é o século do Holodomor, que foi o genocídio de Stalin na Ucrânia. Então, nós temos, o século dos mártires também, mais pessoas foram martirizadas. Muita gente morreu no século XX. E ninguém trata disso com pânico, assim, todo mundo trata como se o século XX fosse normal. E aí você pega esse período da Inquisição, a Inquisição, na verdade, o que acontecia? Você tinha esses grupos hereges na Idade Média que, por vezes, eram muito violentos. Os casos notórios são os dos cátaros e dos dulcinianos. Eles, basicamente, alguns desses grupos, inclusive, matavam mulheres grávidas. É um mundo muito diferente do nosso, em que muitos grupos religiosos eram bastante fanáticos mesmo e promoviam violência. E eram basicamente grupos de heresias da igreja. O que começou a acontecer? O povo medieval, lembrando, não existia polícia nessa época, não tinha essas coisas. O povo começou a fazer linchamentos públicos dos hereges, para poder impedir e proteger também as famílias deles. Então, eles entendiam que esses grupos ameaçavam as famílias, e aí tinha muito linchamento público. Até não tanto tempo atrás, os linchamentos públicos eram comuns na humanidade. A igreja basicamente falou, não, nós não podemos resolver esse problema com violência em público, isso não é o caminho. Então, ela criou um método para investigar quem eram as pessoas que, de fato, faziam parte destes grupos. Esse método era uma investigação, daí a palavra Inquisição. Essa investigação envolvia
entender o que de fato a pessoa acreditava, qual eram de fato as premissas dela e se essas premissas eram perigosas, se de fato elas tinham algum perigo social. Então a Inquisição era só para hereges, se o cara não fosse católico, não fazia parte da Inquisição e demais tribunais. Então, e demais coisas. Então, a Inquisição, na verdade, substituiu uma justiça de acusação e linchamento público e trocou por uma justiça de investigação. Quando uma pessoa era investigada, o que a igreja fazia era, se ela fosse considerada herege de fato, ela poderia primeiro se arrepender e desistir da heresia. Se a pessoa se arrepende e desistir da heresia, ela resolvia o problema. Então, bastava ela voltar atrás que ela não seria julgada. Se ela insiste na heresia, a igreja entregava a pessoa para as autoridades civis. Até o julgamento da Joana d'Arc, que foi falso, foi um julgamento mentiroso da Inquisição, tem duas coisas interessantes, que é um julgamento que a gente tem todo descrito, né? Foi uma Inquisição mentirosa criada pelos ingleses para poder condenar a Joana d'Arc, que era uma santa que estava apoiando a França na guerra. Tem duas coisas. A Joana d'Arc fala, se esse é um julgamento da Inquisição correto, né, alguma coisa nessa linha, então eu preciso apelar ao Papa, que era uma coisa que se fazia. E eles não deixam, o que mostra que o julgamento não é correto. E o segundo é que até esse julgamento ele termina como? Entregamos, portanto, ela às autoridades civis. Ou seja, como acabava um julgamento da Inquisição? Você só entrega às autoridades civis. E as autoridades civis que vão aplicar a pena que elas determinarem para aquele caso. Na época, algumas autoridades civis praticavam tortura e penas de morte bastante violentas. Então, isso aconteceu com algumas pessoas. Mas isso a gente tem que lembrar que a justiça pagã e a justiça antes da igreja era assim. Muitos desses reis medievais, né, vieram, na verdade, de culturas pagãs. E essas penas de morte e outros elementos mais violentos vieram justamente dessa civilização bárbara. A igreja, aos poucos, foi tirando isso da cultura. Por exemplo, na Idade Média, a gente que decidia questões judiciais com duelos, né? Então, quem ganhava o duelo era inocente. Conforme foi passando o tempo, a igreja foi resolvendo. Então, o Tribunal da Inquisição, sob muitos aspectos, ele foi, na verdade, tirando várias coisas muito violentas que tinham ao longo da história. Obviamente, só o fato de ter pessoas que foram condenadas de uma maneira mais violenta, mas para a época, você tem que olhar na perspectiva da época, não adianta olhar um tribunal medieval com a perspectiva de 2022. Não obstante, morreu menos gente no Tribunal da Inquisição do que na primeira semana da Revolução Francesa, que dirá esses todos elementos do século. E a gigantesca maioria dos abusos, existiram abusos da Inquisição sem dúvida, foram cometidos pelos estados, não pela igreja. Na verdade, usualmente a igreja comprava a briga para impedir os estados de abusarem das pessoas. E aqui entra o poder político da igreja também, que naquela época tinha o poder religioso e o poder político. Como explicar isso? Que muita gente questiona, mas a igreja tinha poder político. Sim, mas o poder político é um fato. Você não vai viver numa sociedade que não tenha poder político. E toda sociedade vai ter alguma religião guiando ela. Se você não for guiado pelos princípios cristãos, você será guiado pelos princípios progressistas, ateus e outras coisas, que é o que nós estamos vendo. Você vê toda a realidade do comunismo, do nazismo e outras ideologias totalitárias do século XX que são guiadas por princípios totalitários. E você está vendo, nós vemos hoje o crime e outras coisas que vão entrando nos estados, porque os princípios da moral são alheios a eles. Então, a ideia de que a política vai se eximir de valores não existe. A igreja, na verdade, na Idade Média, tentava converter os líderes políticos que muitas vezes não queriam obedecer à igreja. Você vê sempre líderes políticos cometendo coisas absurdas. Por exemplo, durante a Segunda Cruzada, os líderes políticos resolveram matar os judeus no meio da cruzada. E aí São Bernardo pulou na frente das espadas para impedir eles de matar os judeus. Ou seja, o santo da igreja, a pessoa que realmente vivia o evangelho, tenta impedir essas autoridades. E muitas vezes você vê na igreja excomungando reis, fazendo outras coisas para tentar impedir. Teodósio, foi imperador romano, foi excomungado porque matou um povo, matou as pessoas. Então a igreja, esse poder político que as pessoas falam, não era um monte de gente com pilhas de dinheiro. Na verdade, usualmente, era a igreja tentando moderar um caos social que existia por vezes ali na queda do Império. Ocupando um espaço de autoridades que não existia, não é? Ocupando um espaço de autoridades que não existiam, mas é muito... Claro, às vezes no caos, sim, a igreja assumia algum papel. Mas esse poder político é tão infinitamente menor do que as pessoas imaginam, que às vezes eu acho que elas têm um imaginário muito errado. Assim. Um papa medieval não era uma figura toda poderosa. Lembrando que
nem o rei era tão poderoso quanto as pessoas imaginam, porque você não tem polícia, não tem câmera, você não tem mecanismo de controle. O mundo é muito diferente em 1300 e realmente ele não funciona dessa maneira. Não existe um ditador como existe hoje, não é assim. Existem reis ruins, sem dúvida, que matavam pessoas, mas o mundo não funciona igual. Assim. Então, a igreja, a ideia de que a igreja tinha um grande projeto com muitas articulações, aquela coisa parece de seriado que cria, não é bem assim que funciona a história, né? Deixa eu avançar um pouquinho mais para te aproveitar aqui, que eu tenho temas atualíssimos, mas antes quero ainda esgotar um pouquinho dessa história. Em relação à reforma protestante, foi um movimento inevitável? O padre Martinho Lutero poderia ter agido diferente? Com certeza, poderia ter agido diferente. Aliás, todo mundo achava isso, inclusive o imperador. O padre Martinho Lutero poderia não ter feito uma imensa articulação política com os reis, porque, na verdade, a maioria dos reis, dos príncipes alemães que aderiram à reforma, aderiram pela perspectiva de estatizar as propriedades da igreja, como aconteceu na Inglaterra e aconteceu em outros lugares. Isso aumentou o patrimônio, porque na Idade Média, as pessoas não tinham comida, elas iam nas plantações da igreja porque elas tinham acesso. Elas não conseguiam saúde, então elas iam nos hospitais da igreja. Na reforma, Lutero deu a chance para vários príncipes estatizarem tudo, então pegarem tudo para o Estado, que eles coçaram a mão e falaram, nossa, agora é a minha chance. Então, na verdade, o que eles falam do poder político da igreja, quando foi abolido, aumentou o poder do Estado de uma maneira sem precedentes. Os governantes fortaleceram muito. Então, isso tornava Lutero muito atrativo para eles. Lutero também, basicamente, sofria de escrúpulos, é bem difícil, ele casou com uma freira, ele teve uma vida bastante conturbada. Mas o Carlos V, que era imperador na época da Alemanha, encontrou Lutero e ele falou, basicamente, nos encontros, falou assim, olha, na verdade, o seu movimento envolve toda uma transformação política que não é simplesmente uma questão de uma tese, essa ideia de que o seu Lutero pregou teses, não é real. Inclusive, a Bíblia foi difusa antes pelos católicos que pelos protestantes. Isso é um fato histórico. A prensa foi criada pelos católicos, não pelos protestantes. Então, eu acho muito peculiar, assim, essas narrativas foram sendo criadas, né? Falam de venda de indulgências também. Com certeza existe um abuso de indulgências, mas eles não funcionam como as pessoas imaginam. A indulgência, ela tira uma pena temporal, não perdoa os pecados. E tinha muitas obras da igreja, então as pessoas construíam prédios e tal. Então as pessoas pediam dinheiro e usavam esse dinheiro para pegar indulgências. Esse era o fenômeno. E isso eles faziam uma forma de arrecadação de grandes empreendimentos, alguns deles melhores, outros piores. De modo algum, esse era o que chocava no que Lutero falava. O que chocava no que Lutero falava era um questionamento dos sacramentos e um questionamento da figura dos padres e da abolição da figura do Papa, que foi o que vários outros, como Tomás More e outros, falaram. Falaram, olha, Tomás More dizia, a igreja precisa de reforma? Com certeza. Agora, fingir que não houve a sucessão apostólica, acabar com os sacerdotes e fingir que não tem os sacramentos, não é a reforma. Os sacramentos, todos estão na Bíblia. Eu citei que quem não comer meu corpo não terá vida eterna. Os pecados que Cristo falando para os apóstolos, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, que vocês não perdoarem serão retidos. Quem não nascer de novo não terá vida eterna. Que o homem não separe aquilo que Deus uniu, se referindo ao matrimônio. Então, se você pegar na Bíblia, a Bíblia consta todos os sacramentos. O primeiro escrito cristão depois da Bíblia, que é a Didaquê, que é o catecismo, feito pelos alunos de São João. A Didaquê fala não só contra o aborto, como a Didaquê também descreve uma liturgia da missa e fala da necessidade de confessar os pecados para participar da missa. E antes que alguém fale, não fala, eu li em grego o texto, que é o idioma original, para garantir que não tem erro de tradução. Aliás, a Bíblia, o próprio Pai Nosso está escrito em grego, não adianta a pessoa inventar um grego novo e falar que é o pão supersubstancial. É exatamente assim que está escrito. Epiousion, ousia é substância em grego. Então, o Pai Nosso, quando a gente fala pão cotidiano, pão nosso de cada dia, o texto em grego faz referência a uma palavra que significa além da substância, ou seja, um pão além da substância. Quando você olha tudo isso, você fala, meu Deus do céu, mas isso é muito, mas muito católico. Então, eu não vejo um argumento histórico forte para Lutero, eu vejo muito mais o interesse de vários príncipes e reis mesmo, de estatizar as propriedades da igreja, como aconteceu com a Suécia, o norte da Europa, e eles espalharam isso pelo mundo, né? Vamos dar mais um passo aqui, mas rapidamente, só voltando nesse assunto.
será que Martinho Lutero não teria se arrependido no final da vida do que fez? Existem pessoas que teorizam isso, né? Tem pessoas que falam que ele teria se arrependido. O Lutero queria, a princípio, no começo da reforma dele, de fato, reformar a igreja. O que foi feito não foi uma reforma, foi uma ruptura, um cisma completo. Eu acho que, sim, pode ser que ele tenha se arrependido. Deus queira que ele tenha se arrependido ao final da vida. Eu prefiro acreditar que isso possa ter acontecido. Mas, de fato, lendo a vida de Lutero, ela foi uma vida bastante trágica, né? Tem até uma teoria, isso é uma teoria, não vou ficar com fofocas aqui e tal, é só uma teoria, não tem uma prova, que ele teria se suicidado. Então, existem historiadores, tem tantos relatos tão contraditórios sobre Lutero, que é difícil averiguar, né? A vida de Lutero é muito... Ela tem vários caminhos pelos quais as pessoas podem trilhar. É difícil a historiografia, é difícil a tradução. Tem muita coisa na tradução do Lutero que é muito difícil de defender. E eu falo isso até não... Eu não sou uma pessoa particularmente, odeio os protestantes, não é bem essa a minha perspectiva. Eu realmente sou bem defensor da reunião da igreja, que a gente possa ter a reunião. Mas o fato é que a tradução da Bíblia de Lutero tem palavras que somem, tem outros trechos que apareceram. Por exemplo, tem uma parte dos Romanos que fala o justo vive só pela fé, que realmente não está escrito no original assim. Está escrito o justo vive pela fé. E depois a carta de São Tiago, que fala das obras. Então, tem vários trechos da Bíblia que foram alterados mesmo na tradução e que eles encaixam com a teologia. Um exemplo é o livro de Macabeus. O livro de Macabeus é uma oração pelos mortos, que vai na linha do purgatório. Porque você reza pelos mortos, você está rezando no purgatório. E Lutero tirou o livro. Então, eu acho isso um pouco estranho, né? Porque, quer dizer, quando contradiz a sua teoria, você tira o livro. Então... Vamos lá. Seguindo aqui, Guilherme, mais um episódio histórico que mudou o mundo também. A Revolução Francesa. Ela escolheu como uma de suas principais inimigas a fé cristã, católica. Por quê? O que a Revolução Francesa fez com o mundo? A Revolução Francesa, a ideia era destruir todas as hierarquias anteriores. O mundo antigo ele tinha uma sequência de hierarquias que pautavam ele. Deus, como o grande guia, início e fim do mundo. O Papa, como uma grande autoridade religiosa. O rei, que basicamente cuidava do seu país, e o pai de família. Então, basicamente, essas autoridades que existiam no mundo antigo. A Revolução Francesa ataca praticamente todas, assim, ela vai para demolir todas as autoridades. Então, ela quer tirar Deus da vida social, trocar por o Estado ser elevado acima das coisas. Eles falam de liberdade, mas essa liberdade se manifestou muitas vezes como uma libertinagem, na verdade, como uma abolição da moral. Ela tinha uma boa desculpa, igualdade, fraternidade e liberdade, né? Sim, mas essa liberdade, na verdade, eles tomaram o poder e aumentaram o Estado. O Estado cresceu muito com a Revolução Francesa. Muita gente ganhou muito dinheiro com isso, muita gente morreu. A Revolução Francesa matou loucamente, matou pessoas inocentes, destruiu igrejas, fez bailes em igrejas. São crimes e atrocidades muito sequenciais. Crianças foram mortas. Várias pessoas inocentes e muitos bens foram roubados. Basicamente, as pessoas que iam sendo mortas iam roubando os bens. O maior cientista da França, que eu citei já, Lavoisier, foi morto pela Revolução. Vários dos grandes cientistas foram mortos, vários conhecimentos, pessoas, professores mortos com isso. E o saldo foi o quê? A ditadura do Napoleão e uma sequência de ditaduras na França de 200 anos. E então a ideia, as pessoas não ficaram mais livres depois disso, ficaram bem mais restritas. Essa igualdade, na verdade, é a destruição do mérito e das conquistas das pessoas. E, na verdade, essa fraternidade se manifestou em um genocídio terrível que foi as matanças. O terror e as extensões dele que duram até hoje. Isso espalhou uma cultura revolucionária pelo mundo inteiro, que gerou justamente essa cultura de ditaduras e revoluções. Era aqui que eu queria chegar. O que a Revolução Francesa fez não é justamente o que a gente está vivendo hoje como consequência, é um afastamento de Deus, da religião, das autoridades, da hierarquia e da família? Exatamente, essa era a finalidade. Foi isso que aconteceu. Inclusive, a libertação sexual já é uma pauta da Revolução Francesa. Não é uma pauta que surgiu agora ou nos anos 60. A Revolução Francesa já tinha essa pauta, né? E a ideia deles era que, ao destruir tudo isso, eles iam começar de novo e tudo seria puro e maravilhoso. Não houve melhora da qualidade de vida das pessoas, absolutamente nada de bom aconteceu. Então, é que, claro, a Revolução Francesa é o mito fundador do nosso sistema político atual. Então, eles usam isso para falar que ela foi linda, tudo de bom. Mas quando você lê mesmo os acontecimentos, eu lembro de ter lido vários livros, até livro
que queria defender. E toda vez que eu ia lá, eu falava, meu Deus, mas só piora. Eles matam, inclusive, os líderes da Revolução, durante a Revolução. E nessa crueldade imensa, né, quem ganhou com isso? Ninguém. Então, a ideia de que, mas Luís XIV era muito autoritário. Mas o Estado, o policiamento e o controle social eram menores. Aumentou. Eles criaram departamentos, criaram alistamento militar obrigatório. A Revolução Francesa criou a ideia de recrutamento de pessoas com armas marchando. Isso no mundo antigo não acontecia. Então, as burocracias todas, os formulários infinitos, os carimbos, né, que a Revolução trouxe. Então, acho que a Revolução Francesa foi o marco mais negativo, na verdade, o pior marco da história recente da humanidade. E realmente nós estamos colhendo os frutos dela até agora. O que vem a ser o neo-ateísmo tem semelhança com tudo isso? O neoateísmo tem semelhança. O neoateísmo é basicamente uma tentativa contemporânea, né, de falar o seguinte, não, Deus não existe porque basicamente a ciência não prova que Deus existe, então logo ele não existe. É um eco dessa mentalidade iluminista, sem dúvida, que se manifesta hoje. É um eco fraco, porque, primeiro ponto, o método científico ele não tem como provar ou desprovar a existência de Deus, simplesmente porque o método científico não trata desse problema. O método científico você funciona por amostragem e observação material. Deus não é material e mesmo o que é imaterial no método científico é a partir de fenômenos físicos, mas Deus é anterior ao mundo físico. Então, a pergunta nem aparece. A questão se Deus existe é uma questão metafísica e lógica, ela não é uma questão do método científico. É que nem se eu olhar um microscópio, né? E daí eu abro e falo, não, agora eu estou vendo que Deus existe, Deus não existe. Não tem nenhum sentido lógico, assim. Uma vez eu vi um debate, né, de um apologista cristão, estava debatendo com o Stephen Hawking, e o Stephen Hawking fala que a metafísica morreu. A metafísica é o estudo do ser, o estudo do que é verdadeiro, do que é falso, do que é o ser em si. E aí ele fala, mas a metafísica morreu é uma frase metafísica. Como é que pode uma coisa dessa? Então, a pergunta se Deus existe é uma pergunta filosófica que demanda uma análise da cosmologia, de como o mundo foi criado. Ela não é uma pergunta que cabe ao método científico. Então, não adianta também. Também seria ridículo se eu falasse, eu não estou olhando no microscópio, estou aqui provado que Deus existe. As duas coisas são ridículas. Então, acho que o cientificismo, a ideia de que o método científico vai responder todos os problemas da humanidade, é uma ideia tola. O método científico é fundamental, ele é maravilhoso, ele é fantástico, mas ele só não lida com a questão se Deus existe, assim como ele não lida com a questão do que é o certo e errado. Ele não lida com a questão do que é o belo. Ele não lida nem com a questão do que é a ciência. A questão do que é a ciência é uma questão de filosofia da ciência, não de método científico. Então, o próprio cientista precisa da filosofia para poder entender o que é a ciência. Guilherme, fechando os olhos aqui e olhando para desde a época de Jesus até os dias de hoje, e a gente fez agora uma volta tão rápida aqui na história e observando os acontecimentos tão tristes, tão dolorosos também, parece que havia sempre uma tentativa de desestabilização da fé, de afastamento do homem de Deus em todos esses acontecimentos. Mas você citou o século XX como um século terrível. Sim. Holocausto, guerras, genocídio armênio. Sim. E Leão XIII já tinha dito isso no século XIX, que no século XX o demônio jogaria sobre a terra o que haveria de pior. Espiritualmente, olhando para isso agora, a gente sobreviveu ao século XX. Sobrevivemos. E esse começo de século XXI agora, como sobreviver? Agora nós temos que fazer diferente do que nós fizemos no século XX. O que nós fizemos no século XX foi não procurar a santidade, não procurar o estudo e não procurar mudar os nossos corações. Então, Zé Maria Escrivá tem uma frase belíssima, que ele fala que não é no horizonte, mas é nos corações daqueles que amam e vivem a vida cristã, que o céu se une com a terra, né? Ali que está essa linha do horizonte, né? Então, basicamente, nós temos que viver na nossa vida profissional, no nosso dia a dia, uma vida de santidade e santificar o nosso trabalho. É isso que nós temos que fazer diferente do que nós fizemos no século XX. Nós temos que largar esse secularismo, isso é uma palhaçada. Nós temos que parar de ter vergonha de ser católicos, nós temos que parar de ter vergonha de conhecer as coisas. E nós temos que começar a defender realmente a nossa história, o nosso legado. Se nós abraçarmos o nosso legado, eu não tenho dúvida que, mesmo, não importa a situação, o sangue dos mártires vai ser sempre a semente da igreja. Então, na pior situação, a igreja cresce. Se as pessoas seguirem intensamente o chamado de Cristo na alma delas. E Cristo não está chamando ninguém para ter uma vida cômoda e viver uma vida burguesinha cômoda. Cristo chama as pessoas para serem
soldados dele. É por isso que a gente recebe o sacramento do crisma. Até falo, repito sempre, falaram, você está botando filhos no mundo, já estou com 3 filhos, num mundo que está tão difícil. Fala, meus filhos nascem para morrer. Primeiro, porque isso está desde o Gênesis. E o Cristo deixa muito claro, aquele que quiser viver para perder sua vida, ganhará. E aquele que quiser viver para ganhá-la, vai perder. Então, hoje, nós temos uma vida muito consumista, em que as pessoas querem só o conforto, elas não querem estar olhando para isso. Mas uma vida heróica entregue a Deus, na qual nós nos sacrificamos para realmente abraçar a vida eterna, é uma vida que não tem como não encantar o mundo do século XXI. Então, eu entendo que nós temos a grande esperança de restaurar a cristandade no século XXI, se as pessoas seguirem o que Nossa Senhora de Fátima pediu, o que os santos pedirem. Esse é um condicional necessário, né? Paradinha aqui, gente, atenção, para respirar. E você em casa, aí também. O último bloco vai ser um bloco de atualidades. Vamos falar sobre Jorge Soros, Bill Gates, o Elon Musk, que acabou de comprar o Twitter, conservadorismo, momento político, feminismo, crise do masculino, da masculinidade, essas coisas todas que estão agora aí nos perturbando a mente. Aguarde depois do intervalo. Voltamos aqui na sequência do Além da Notícia da noite de hoje, um programa especialíssimo. A gente está conhecendo a história da nossa fé, a história da nossa igreja, encontrando respostas para muitos questionamentos e agora vamos entrar em temas de atualidade. Guilherme Freire é o nosso convidado especial de hoje do Brasil Paralelo. Acima de tudo, parabéns pelo trabalho belíssimo que vocês têm feito. Eu acompanhei recentemente os episódios do Fim da Beleza. Aliás, vou perguntar aqui para vocês, quais dessas produções do Brasil Paralelo, Guilherme, mais repercutiram desde o nascimento da plataforma e aquilo que até hoje vocês recebem retorno? São várias produções. A mais assistida foi em 1964, foi uma produção que, acho que, salvo engano, é o documentário mais assistido do Brasil, então é bastante coisa. A Primeira Arte, que é um documentário sobre música, tem uma repercussão grande. Me dá só ali uma síntese rápida. 1964, para quem não assistiu. Ele conta bastante, uma investigação, eles passaram pelos documentos até do leste europeu e conta a história do 64, do regime militar, como ele começou. Mas é uma história que a gente não aprende na escola. Essa história a gente não aprende lá. Não aprende na escola e ele contextualiza com todo o que estava acontecendo na Guerra Fria, o que está acontecendo no Brasil, quem eram as forças que estavam em jogo, né? Não é um documentário ideológico, mas é um documentário que mostra vários lados e realmente apresenta um lado que não é contado nas escolas, né? Segundo que você ia mencionando. É A Primeira Arte, um documentário que conta da música, ele fala sobre o impacto da música na sociedade, é lindo, um documentário belíssimo. E recentemente eu dirigi um documentário na Brasil Paralelo que chama A Face Oculta do Feminismo. Que é um documentário... Esse repercutiu bastante, hein? Repercutiu bastante. Ele está recebendo bastante coisa sobre ele. Eu estive na Jovem Pan por falar sobre ele, estive em vários lugares já falando sobre ele. É basicamente um documentário que está dando o que falar. Eu quero voltar na Primeira Arte, mas vamos logo começar pela face oculta do feminismo. Por que esse documentário incomodou tanta gente? Ele incomoda porque a face oculta do feminismo é pelo seguinte: existe uma face pública, que é basicamente quando você fala para as pessoas, o que é feminismo? Feminismo é direitos iguais e que a mulher não seja agredida, que basicamente são pautas legítimas, então todo mundo pensa... Ninguém vai contra. Sensato. Mas existe toda uma grande quantidade de coisas que são definidas pelas feministas desde a primeira geração, que não são publicamente conhecidas. São questões como o destrabalho, que é sabotar a realidade do trabalho, como abolir a diferença entre homem e mulher. Tem a Valerie Solanas, inclusive, fala que a masculinidade é um defeito, nós devemos acabar com a masculinidade. Uma agressão à natureza, isso. Reproduzir fora do corpo, então a reprodução deveria ser fora do corpo. Toda uma pauta de tomada do poder, de controle político. Então tem 1000 pautas, o transhumanismo, a questão de alterar toda a biologia humana para criar uma outra figura que já não é mais o homem, tem até... fala uma mistura de homem com animal, com robô, isso existe nos textos, né? No Manifesto Ciborgue, por exemplo, fala disso, que é um texto da Donna Haraway, uma feminista dos anos 80. Então, você tem várias pautas que o público não conhece, que não sabe o que está por trás realmente desse movimento. Então, a nossa ideia foi mostrar isso, sendo fiel ao que as autoras falam. Nós estamos basicamente expondo só, e a maior parte do que nós falamos lá não somos nós falando, são as autoras falando. Então, nós só estamos citando os livros e deixando elas mesmas contarem qual é o projeto delas para a sociedade.
Quem conhecer também esse conteúdo, certamente muda completamente de percepção. Você citou transhumanismo. Qual a relação você faria do feminismo com a ideologia de gênero? Sim, nessa terceira onda do feminismo surge muito forte a ideologia de gênero. A Judith Butler é uma intelectual que é uma das pessoas que propõem essa ideologia. Basicamente, ela começa tirando uma frase da Simone de Beauvoir, uma outra feminista dos anos 40, que diz que você não nasce mulher, você se torna. Então, existe essa ideia de que o sexo ele não está determinado pela biologia, mas ele, na verdade, é uma performance, é uma performatividade. Então, você assume um papel e, portanto, existe essa noção de que está por aí, que o sexo é uma construção social. É tudo muito estranho, porque se o feminismo é um movimento para defender a mulher, quando a partir daí tem as feministas falando que não existe mulher, que mulher é uma construção social, tudo se torna muito, muito peculiar. É claro que existem diferenças biológicas entre homem e mulher, isso não dá para colocar na questão cultural todas essas diferenças, não faz o menor sentido isso, mas sim, essa é a pauta, esse é o que está sendo promovido, e a ideia é, inclusive, educar no gênero, na teoria de gênero, na ideologia de gênero, as crianças muito pequenas, inclusive, para que elas... porque as crianças, naturalmente, lá em casa eu vejo, tenho meninas, naturalmente as meninas se portam de uma maneira feminina, os meninos se portam de uma maneira masculina. Isso lá é perceptível muito cedo. Eu vi isso com meus bebês muito pequenos, inclusive tem estudos e várias coisas demonstrando que o bebê pequeno já tem amplas diferenças, né? Até pelos hormônios, a testosterona e outras coisas que diferem. Mas a ideia seria, já desde cedo, colocar na cabeça da criança que ela não é nem menino nem menina, que isso é uma construção, e doutrinando, inclusive, elas promovem, né, que façam cirurgias de alteração de sexo em crianças bem pequenas. É bastante preocupante o cenário nesse ponto. Guilherme, é uma batalha tão absurda, é uma Sim. batalha perdida, tão absurda. Eu só te pergunto, quando é que nós vamos chegar ao trágico a ponto de se perceber que já era uma batalha perdida e se voltará atrás? Pois é, a gente já deveria ter chegado na Revolução Francesa, então a gente já está 200 anos atrasado. Eu acho que agora está em tempo de perceber o que a gente errou nos últimos 200 anos e começar a refazer mesmo. Já deveria ter passado do ponto. Eu percebi faz um tempo, agora cada vez mais pessoas têm que despertar mesmo, mas eu diria que a gente está 200 anos atrasado, que esses ideais revolucionários, a pauta deles sempre foi chegar nesse ponto. É ingenuidade, como eu disse, a história do gás ou do divórcio, é ingenuidade achar que a revolução ia parar no ponto de 50 anos atrás, é total ingenuidade. Nós precisamos realmente entender que esse movimento ele quer desconstruir a natureza humana e ele só vai parar quando ele conseguir. Essa desconstrução, ela trabalha também bastante com o mundo do espetáculo, com a arte, com a música. O que você pode também trazer para a gente, como luz, para a gente enxergar isso? A música clássica tem um efeito na alma, e até no QI, no jeito como as pessoas se portam. Porque tem 1000 estudos sobre isso. A música clássica tem o potencial de reduzir o crime, de fazer com que as pessoas estudem melhor, de trazer serenidade para elas. Até as vacas dão mais leite quando elas ouvem a música clássica. E aí você pega a música moderna, ela basicamente funciona muito focada no ritmo. Então ela move muitas emoções da pessoa, mas ela move muito pouco o todo dela. A música antiga, ela era ou para contemplação religiosa, ou para bailes mais formais, ou para marcha militar, para empolgar as pessoas para a guerra, ou para uma contemplação do belo. A música nova, ela acaba se reduzindo, todos os gêneros modernos, eles fomentam muito o sexo e a violência, que é o foco deles, e cada vez de maneira mais proeminente. Então, conforme você vai construindo... O jazz foi o primeiro que teve essa influência, que o jazz era associado ao crime do pessoal que traficava bebidas, né, da época da proibição dos Estados Unidos, e também é uma vida de cabarés. E hoje o funk é o fim. Então, o jazz foi o primeiro que teve essa associação. E o funk obviamente, o gênero que isso é mais saliente. É evidente que nesses gêneros, quando a pessoa meditar, ele move muito o sexo e a violência. Por quê? São as paixões mais baixas, é o que é mais fácil de ser movido. Então, se você não bota o homem no modo contemplativo, ele vai tender para instintos primitivos. Então, a música, ela tem o poder de elevar o homem, quando ela é executada e segue os padrões da harmonia, todos os padrões melódicos, aquilo que a música foi, basicamente, quando ela é exercida. Ou você reduz ela a um ritmo que vai realmente piorar a vida humana, né? Vocês também no Brasil Paralelo produziram agora esses episódios sobre o fim da beleza, que é uma coisa espetacular que quem assiste fica boquiaberto
de descobrir coisas belíssimas e estupendas a respeito da beleza e de como ela vem sendo desconstruída em nossos tempos. Sim. Então, continuando aqui na nossa conversa sobre desconstrução, como é que isso também contribui para esta feiura da nossa sociedade, tornar a sociedade mais feia? Sim, esses princípios da revolução aplicados à arquitetura se manifestaram nessas caixas de concreto e nessa arquitetura desconstruída. A arquitetura não é desvinculada da religião. A religião católica produziu as catedrais, toda essa beleza que nós vemos arquitetônica e que se transpôs para as casas, porque se você pegar Ouro Preto, você vai ver como a arquitetura tradicional do Brasil das casas vem das igrejas. A igreja meio que emanava uma influência arquitetônica. Ela é o centro das cidades no Brasil, a cidade sempre se construía em cima da igreja e as casas iam seguindo esse padrão. Hoje, isso tudo envolvia uma vida comunitária. Hoje nós temos uma arquitetura artificial, né? Que é o quê? Caixotes cinzentos, feios, socialistas, casas, condomínios de luxo que são dissociados das pessoas, e a vida comunitária e orgânica sumiu, ela não é mais o preferencial. Então a gente não está vivendo a experiência da beleza e nem está vivendo em comunhão uns com os outros, a gente está vivendo uma vida apartada. E isso gera um estresse nas pessoas, gera uma tristeza, as pessoas vivem pior quando elas não estão em contato com o belo. Então, os ornamentos e o próprio modo orgânico de construir uma comunidade, uma cidade, criam esse sentimento de que você faz parte de algo, esse sentimento de que você pode viver uma vida que é uma extensão natural da sua família, né? E isso é uma coisa que a igreja trouxe muito para a civilização e que, infelizmente, nós perdemos com essa cultura moderna. Então, a arquitetura é uma outra área que seria muito importante restaurar, uma arquitetura orgânica, bela e que contemplasse o eterno, né? Agora, isso vem sendo carregado para outras realidades. A própria figura humana também parece que está descuidando-se claro. da sua aparência. Sim, é horrível. Como analisar isso? O fim da beleza. Porque se você não acredita na verdade e no bem, a beleza é o próximo. Você vai ser relativista nela. Porque o relativismo nunca para numa coisa só. Relativizar é, no fundo, desconstruir. É a mesma princípio. Eu falo assim, não, você tem a sua verdade e a minha verdade. Você tem o seu bem e o meu bem. Ou seja, o seu bem e o meu bem, eu posso fazer qualquer coisa que, no final das contas, o mal vai ser praticado nessa história. E se você tem a sua verdade e a minha verdade, no final das contas, eu vou mentir. E se você tem a sua beleza e eu tenho a minha beleza, no final das contas, eu vou promover a feiura. No fundo, é uma desculpa tremenda para se promover isso. E isso vai gerando um clima pior, né? As pessoas sofrem os efeitos. A beleza tem um impacto muito psicológico e muito intenso na vida cotidiana, né? Realmente, acho que a gente tem que parar de relativizar o belo e voltar para paradigmas de beleza. Isso não quer dizer, Guilherme, então você acha que só um tipo de coisa é bela? Não, tem vários tipos de coisas que são belas, mas elas envolvem esforço, trabalho, coisas que têm um acabamento, inclusive na aparência. Se as pessoas não se cuidarem, elas vão ficar com uma aparência de revolta, né? E isso transparece até na feição física delas. E se você anda hoje pelas nossas cidades, se você anda em qualquer ambiente público, você já percebe isso. O ser humano parece que adotou para si não o belo, mas o oposto, na sua própria aparência, não é? Guilherme, vamos seguindo, eu quero aproveitar bem aqui. Eu vou falar por mim, eu nunca vi uma crise na masculinidade tão grande. Sim, eu já tenho meus quase 50. Sim. Não é? Que sintoma é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo nesta crise do masculino, da masculinidade? E as mulheres estão reclamando. Sim, sim. Há uma tentativa de desconstruir o homem, né? Porque, basicamente, o homem, tradicionalmente, ele tem essa função das guerras, ele tem essa função de protetor. Como o homem é mais agressivo, até por causa da testosterona, ele já é mais agressivo do que as mulheres. Como ele tem esse potencial agressivo, e ele tem muito poder de resistência, você vê isso muito nas manifestações, ele é uma ameaça para esse sistema de controle que a gente tem hoje, que quer basicamente controlar todos os aspectos da vida humana. Então a ideia é realmente reduzir a masculinidade, desconstruí-la, para novamente o homem não fazer oposição a isso. Porque ao longo da história o homem sempre foi aquele que bateu o pé e falou, não vou deixar que aconteça. Então existe a ideia de feminilizar o homem, isso envolve 1000 fatores, exemplos. Você assiste os filmes e todos os homens são bobos, são fracos. O homem tem que ser salvo pela mulher. Envolve dieta. As pessoas consomem mais soja e outras coisas que geram estrogênio e até hormônios são colocados na água, outras coisas. Então, a dieta não favorece mais a masculinidade. As rotinas de vida não favorecem a comida industrial toda. Ela
ela tem esse efeito, né? E é bem nocivo para os homens. Se você pegar qualquer elemento, assim, alimento, você vai ver a composição de soja que tem nele. E existe um elemento cultural muito forte que é, não brinca com essa arminha, não faz isso. Tudo que é masculino é demonizado, é tratado como se fosse um defeito. Vinha até dessas ideias feministas, como eu falei, a ideia de que a masculinidade é um problema. E isso é recente, porque na minha infância não tinha isso. Brincava de armas, brincava de policial e bandido, brincava dessas coisas normais de As menino. pessoas esquecem que o homem, ele sim é o responsável pela maior parte da violência, mas ele também é o protetor. Ou seja, tradicionalmente o homem é aquele que está lá, que arrisca a vida no incêndio, que arrisca a vida na polícia, que arrisca a vida no exército para proteger as pessoas. Como o Jordan Peterson, esse psicólogo canadense, fala, se vocês achavam que os homens fortes eram perigosos, espera para ver o que os homens fracos são capazes de fazer. E, de fato, nós estamos vendo os efeitos dos homens fracos. Eles são muito mais nocivos do que... O homem forte, quanto mais forte é o homem, menos agressivo ele sente necessidade de ser e mais vontade de proteger os outros. Isso, obviamente, tem que ser acompanhado a masculinidade com a moral cristã, não a masculinidade dissociada dela. Guilherme, tem aqui um tema importantíssimo que você tocou agora há pouco no termo, mas eu agora puxo para o tema. Sistema de controle social. Sim. O que vem a ser a nova ordem mundial, que assusta muita gente, mas que outros nunca ouviram falar. O que vem a ser? É uma premissa muito louca desse establishment. Quando eu falo establishment, eu quero sempre dizer o aparato midiático, universitário e político que entre si tem um consenso progressista, que é estabelecer o progressismo. É isso que eu quero dizer por establishment. E esse grupo fechou com essa pauta progressista, falou, quero promover isso. O que é o progressismo? A sociedade está sempre evoluindo, não importa o que aconteça, e quando reduz a moral, ela evolui também. Quando aquilo que nós estamos falando está piorando, eles entendem como evolução, porque sempre uma evolução na desconstrução, uma evolução cada vez mais na libertinagem. Esse progressismo também... Progressismo é o oposto do conservadorismo. Que é preservar aquilo que é bom. Basicamente, que é aquilo que a gente está defendendo aqui. O progressismo é destruir as categorias, desconstruir as categorias e entender que isso é melhor mesmo. Então, nós temos que desconstruir e acabar com os paradigmas todos. Família, fé, religião, imagem tudo vai embora, imagem de Deus. Cada vez tudo mais fluido, tudo mais incerto e se entende que isso é a evolução da sociedade. Essa linha progressista entrou muito fortemente nesses setores que eu falei, universidade, mídia e política, são os principais promotores, assim, mas é generalizado, mas de fato entretenimento, cinema e outras coisas, as músicas e assim por diante. E esse aparato progressista, eles entendem, vários autores têm isso vem de uma tradição, tanto o progressismo americano, como o socialista fabiana, como o outro. O socialismo fabiano é um socialismo inglês, seria um socialismo gradual. Que a proposta deles é o que o H.G. Wells, que foi um grande líder socialista fabiano, chamava da conspiração aberta. E o que é essa conspiração aberta? É o nome de um livro dele, no qual ele defende um governo mundial. Nós vamos ter um governo mundial no qual nós vamos ser controlados, em geral, para garantir que essa pauta progressista seja aplicada universalmente. Então, vamos lá. Essa ideia perdura. Sim, ela é muito popular na mídia, inclusive no Fórum Econômico Mundial de Davos, que é um grande encontro, foi levantado explicitamente isso e as pessoas falam. Tem discursos até famosos, pessoas falando de uma nova ordem mundial. É bem conhecido até. E como eu disse, é uma conspiração aberta, ela não é nem oculta, não é uma conspiração no sentido de que ninguém está falando. Se você ouvir os discursos, eles falam, né? Tem várias famílias e figuras importantes nos Estados Unidos, George Soros, a família Rockefeller, que além de serem promotores do aborto e da dissolução da família, explicitamente falam de governo mundial e de nova ordem mundial. E essas pessoas têm uma força financeira mundial enorme, não é? Isso, porque todo esse sistema está muito vinculado ao sistema bancário como um todo, né? Isso porque muitas pessoas dessas são do setor financeiro e usam essa influência do setor financeiro para promover essa pauta. Basicamente, quando a gente fala conspiração, a gente pode achar que elas necessariamente se encontram e combinam tudo. Não é isso que elas concluem. Pode acontecer isso em algumas medidas, mas no fundo o que acontece é que elas concluíram que o progressismo é a pauta e estão usando o dinheiro delas para promover isso pelo mundo. É terrível, mas é o que está acontecendo hoje, é o que a gente vê, e como elas têm muita influência nas universidades e na mídia, muitos são donos de canais de mídia ou as universidades dependem de financiamento para isso, acaba que a pauta vai seguir no mesmo caminho, né? Há alguma relação
por exemplo, da nova ordem mundial com globalismo? É a mesma coisa, para Mesma efeitos coisa? práticos, o que está acontecendo é a mesma coisa. O globalismo e a nova ordem mundial, ambos querem esse governo mundial. O que eles falaram no Fórum Econômico de Davos é que nós não vamos ter nada e vamos ser felizes. Eu não sei, é bem assustador, assim, parece coisa meio ficção científica, assim, mas eles falam isso. Que a abolição da propriedade não me parece que vai trazer, a abolição da família, da propriedade, não me parece que vão trazer felicidade, assim, para o mundo, né? O governo mundial também é uma premissa muito absurda, porque eu até acho que o governo deveria ser mais local, que dirá mundial. Goiânia, o Rio Grande do Sul tem as suas peculiaridades, isso deveria ser protegido e preservado. Não, eu acho esse sonho muito megalomaníaco, mas graças a Deus acho que ele não vai vingar pelo grau de megalomania dele, mesmo que vá causar muitos problemas na tentativa de implantação disso. Bom, e aqui você citou já o George Soros, que é um dos grandes nomes desse movimento. Bill Gates faz parte desse movimento? Que não é um movimento organizado, né? Mas o Bill Gates claramente está defendendo várias pautas progressistas e na medida que ele está defendendo, está fazendo parte, né? Qualquer pessoa que defende o progressismo em público já está fazendo parte dessa linha em alguma maior ou menor medida. Não quer dizer que todos eles defendem exatamente o governo mundial, não sei o quê, mas quer dizer que eles estão com o mesmo grupo que basicamente está promovendo essa agenda toda, né? E aí surge em meio a esses caras todos aí o Elon Musk, o cara mais Sim. rico do mundo, dono da Tesla, aquela empresa automotiva norte-americana que desenvolve, produz veículos elétricos de alto desempenho e que acaba de comprar o Twitter. Sim. O que esse cara tem diferente desses outros? Eu não sei, a gente tem que rezar para ele se converter. Essa é a minha... Ele está incomodado com várias coisas que estão acontecendo visivelmente, o que é muito bom, porque ele, de fato, é uma pessoa que tem uma grande influência. Então ele não pensa igual a esses. Não pensa, ele não é um católico, ele não está defendendo tudo aquilo que eu estou defendendo aqui hoje. Mas o que impede ele de um dia defender? Então, eu acredito que ele já deu passos importantes. Recentemente, ele falou do problema das pessoas não terem filho. Tweetou sobre isso, falou, é importante que as pessoas tenham filho. Então, ele está mandando comentários que indicam que ele está destoando um pouco dessas pessoas. Como ele é uma pessoa muito rica, ele pagou 44 bilhões de dólares no Twitter. Para efeitos de comparação, a fortuna do Donald Trump, que é muito rico, é 2 bilhões de dólares. É um valor tão alto assim que é difícil até... 44 bilhões de dólares é um valor incomensurável, assim, absurdo. Ele não tem... Então, o Elon Musk é uma pessoa muito influente. Se Deus quiser e ele realmente se converter e ele for por esse caminho, que é uma esperança, ele de fato tem o poder de quebrar um pouco desse monopólio. Se o Twitter tiver um pouco de liberdade de expressão, já vai ser um passo maravilhoso numa direção positiva, porque todo esse grupo globalista está atacando a liberdade de expressão de uma maneira sem precedentes, né? Seguindo aqui já, gente. Mas é sempre a liberdade de expressão quando você defende valores, porque quando você defende a ideologia de gênero, ninguém te deleta, você não é cancelado. Aí você defende a família tradicional, a religião, te deletam. Então, é muito seletiva essa liberdade de expressão. Isto é, essas pautas aqui que a gente mencionou, progressistas, a nova ordem mundial, quando você as defende, você tem liberdade, mas quando não a defende, você não tem. É isso, não é? Sim. Em meio a tudo isto, surge aí um movimento forte chamado movimento conservador, ou ressurge, ou renasce. Sim. O movimento conservador que a gente está percebendo aqui no Brasil tão fortemente, com influência na política, a gente percebeu nos Estados Unidos, em outras partes do mundo também. Este movimento está vivo? Esse momento está vivo, está crescendo e quanto mais absurdos vão aparecendo desse, mais pessoas vão aderir, porque graças a Deus, Deus criou as pessoas com inteligência. A gente pode até se esforçar para não exercer às vezes, mas ela está lá e Deus nos chama. Então, o absurdo salta aos olhos. Várias coisas que eu falei aqui hoje são absurdas, elas não têm o menor... elas são absurdas, elas são completamente absurdas, são projetos que realmente a gente só pode dizer como malignos mesmo. E como elas têm isso, como elas chamam muita atenção, muitas pessoas vão acordar, vão despertar. E ao acordar, elas vão buscar o quê? A família, o amor ao próximo, o amor a Deus, basicamente aquilo que é o bom senso que na nossa infância nós ouvimos da nossa avó, que eram os valores que construíram a nossa sociedade. As pessoas querem isso de novo, elas não querem esse caos, ninguém quer a depressão, ninguém quer o caos da vida, ninguém quer ser só um consumista, só uma pessoa sem perspectiva e sem amor. As pessoas querem viver a realidade do amor, Deus criou elas com... Santo Agostinho falava isso. Deus deu o livre-arbítrio, mas ele é muito esperto porque ele deu também um coração que só se satisfaz, só fica sereno quando encontra Deus. Então as pessoas querem encontrar Deus
e elas não vão aceitar toda essa degradação sem acordar. Muitas pessoas, infelizmente, vão aderir, sem dúvida nenhuma, ao que está na moda, ao que está na mídia, ao que está em outros lugares, mas várias outras vão acordar e eu rezo sinceramente para que essas encontrem luzes na sua vida. Todas as pessoas encontrem, mas essas em particular perseverem no caminho. Um tema importante para pais, para jovens, para crianças agora, aqui no nosso programa, a Disney. A gente tem percebido uma influência muito grande dessas pautas progressistas que a gente está falando aqui nos filmes da Disney, mudando completamente a figura dos personagens, o sexo dos personagens. Sim. Você tem feito um trabalho de análise de tudo isso. O que você descobriu? Eu descobri que, de fato, isso está um padrão o Walt Disney, o próprio, né? Ele era, na verdade, um conservador e um cristão. E ele, na verdade, estava muito preocupado. O Walt Disney foi depor num congresso americano, dizendo que a Disney estava sendo infiltrada por comunistas. E ele estava muito preocupado e ele morreu falando que tinha esses comunistas infiltrando a Disney. Isso era o próprio. E ele achava que a Disney estava tomando um caminho muito negativo, né? E nós vemos progressivamente que mais filmes recentes, eles realmente trocam o papel do homem pelo da mulher, eles não têm mais a figura do herói. Nós não estamos vendo filmes como A Bela Adormecida, filmes como o próprio Rei Leão, né, que tem toda uma história parecida com a de Moisés. Esse tipo de arquétipo mais religioso que envolvia as virtudes. A Bela Adormecida, o sono dela lembra o pecado original. E aí vem o príncipe enviado pelas fadas, né, que tem as cores das virtudes teologais, que é a fé, esperança e caridade, que é o vermelho, azul e o verde, que eram usadas na iconografia medieval. E o príncipe recebe as armas que fazem referência à fé e à verdade, mais ou menos exatamente como está na Bíblia. No Rei Leão, ele recebe um chamado do pai para ele lembrar quem ele é, né, que é ele lembrar da vocação dele, e aí retoma, tira a tirania e restaura essa vocação. Ele sai do Hakuna Matata, que é o hedonismo, e assume o seu papel como rei, que é o chamado cristão. Então, havia isso nos filmes da Disney. Mas hoje, cada vez mais, você não vê mais esse padrão. Na verdade, você está vendo só a ideia de protagonistas que são fracos, que têm suas faltas, e isso me parece que está crescendo. Agora, as pessoas, por outro lado, estão começando a se relacionar menos com esses filmes, né? Então, é um pouco estranho, porque na medida em que eles vão desconstruindo símbolos, também as pessoas não querem mais assistir. Eles pegam vários heróis, é o que a gente chamou no documentário da Brasil Paralelo, chamado Sétima Arte, que a gente analisou vários filmes, nós chamamos do parasita pós-moderno. Você infiltra um herói, um protagonista, e você destrói aquele protagonista, e depois ele perde o sentido, e daí você pula pro próximo. Fizeram com o He-Man, né? Fizeram o He-Man desconstruído recentemente, fizeram com o Thor desconstruído. Então tem vários personagens. E aí isso não é bom para ninguém, entende? O fato de você não ter heróis, na verdade, só para de inspirar as crianças a valores melhores, e ninguém sai melhor por causa disso. Então acho que isso também mostra uma deficiência criativa imensa da parte dos criadores que tomaram esse caminho. Acho que daqui a pouco isso vai se esgotar, que não é cabível, né? Tudo que é mal se esgota, mas também não cessa se os bons não fazem algo para oferecer uma alternativa. E causa estragos. Causa estragos. Então, os bons precisam agir, eles precisam atuar na cultura, precisam atuar na mídia, precisam atuar nos setores para poder reverter essa situação. As pessoas não podem ficar apáticas, elas têm que atuar, cada um dentro da sua vocação. Guilherme, quero te agradecer. Olha, forma de encontrar o Guilherme vai aparecer agora aí na tela. Você pode procurar os canais dele, nas redes sociais. A imensa quantidade de produções que o Guilherme tem. Prazer enorme te conhecer. Muito obrigado e parabéns a vocês também lá no Brasil Paralelo pelo imenso bem que tem feito a nossa nação brasileira. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e um grande abraço. Foi um prazer grande. A você que esteve conosco até agora, a partir desse instante você já pode rever o programa no Canção Nova Play. Fique com Deus, boa continuação na programação da Canção Nova. Até semana que vem em mais um Além da Notícia.